André tinha 31 anos, mas seu corpo e seus olhos carregavam bem mais. Desde pequeno, apanhava por qualquer coisa. Do pai, da mãe, de tios. Nunca aprendeu a falar de si. Aprendeu a se calar, a sobreviver, a andar leve pela casa para não incomodar. Apanhava e, no dia seguinte, tinha que sorrir na escola como se nada tivesse acontecido. Cresceu achando que apanhar era normal, que o amor vinha com dor. E foi assim que entrou em relacionamentos ruins, empregos abusivos, amizades interesseiras. Aceitava pouco porque achava que merecia pouco. André buscou ajuda psicológica por muitos anos, chegou a estudar psicologia, se especializou em várias técnicas, com o objetivo de ajudar pessoas, mas também para resolver seus próprios conflitos e dores. André sentava-se todos os dias à frente da mesa do consultório onde atendia seus pacientes. Psicólogo formado, especialista em comportamento, conhecido por sua escuta sensível e olhar compassivo. Por fora, parecia íntegro, firme, confiável, mas por dentro carregava um peso invisível. Dizia a si mesmo: como posso ajudar alguém a se curar se nem eu me sinto inteiro? A dúvida o corroía em silêncio. Era como viver numa casa bonita, mas cheia de rachaduras por dentro. Por mais que ajudasse os outros, sentia que ele próprio usava uma máscara, e isso fazia se sentir impostor. Foi numa noite dessas, em que a insônia o visitava com a força de um furacão, que ele se viu, por acaso, lendo sobre a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Nunca tinha ouvido falar, mas havia algo naquele texto que o tocou como se tivesse sido escrito para ele. A terapia de reprocessamento generativo não apaga passado. Ela o reconstrói com as próprias mãos do paciente, resignificando sua própria história. Essas palavras ficaram martelando em sua mente por dias, até que criou coragem. Marcou uma sessão com um terapeuta especializado. Só de entrar na sala do terapeuta, um homem sereno de voz macia, já sentiu uma coisa diferente. Não era julgamento, era acolhimento. Durante o processo com a terapia, ele acessou imagens que nem sabia que estavam ali. A voz dura do pai dizendo que homem de verdade não sente. A sensação de fracasso quando, ainda criança, quando tentou agradar e foi ignorado. A exigência de ser perfeito, mesmo se sentindo quebrado por dentro. Foi a primeira vez que André chorou na frente de alguém sem se encolher. A primeira vez que alguém o viu por inteiro, sem julgamento. André chorou. Não aquelas lágrimas educadas que escapam discretas, mas um choro inteiro, cheio de memórias abafadas, traumas silenciosos e culpas enraizadas. Ali, ele podia falar sem ser punido, que podia errar sem apanhar, que podia existir sem pedir desculpas o tempo todo. Você sobreviveu, disse o terapeuta, certa vez, olhando nos olhos dele. Mas agora a hora de viver. Aos poucos, sessão após sessão, as imagens foram se transformando. Não desapareceram, mas foram ganhando novas cores, novos significados. André começou a se ver com mais gentileza. Começou a aceitar que sua dor não o tornava fraco, mas humano. Foi então que, um dia, ao sair da sessão, ele olhou para o céu e pensou: agora sim, estou começando a me sentir digno. Não porque sou perfeito, mas porque sou inteiro, com tudo o que sou. Naquela mesma semana, atendeu um paciente jovem, aflito, dizendo que se sentia um impostor. André o ouviu com uma presença que nunca havia sentido antes. E então, respirou fundo e disse: você não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. A dor que você carrega pode virar ponte, não prisão. Pela primeira vez, André falou não só com a técnica, mas com o coração curado. Agora, ele não apenas guiava os outros, ele sabia o caminho. Depois de poucas sessões de terapia, André começou a perceber algo que antes era invisível. Ele não sabia se deixar ser amado. Sempre esteve tão ocupado tentando ser útil, necessário, impecável, que esquecia de simplesmente estar. Existir. A primeira a notar a mudança foi Ana, sua irmã mais velha. Eles não se falavam com profundidade há anos. Tudo entre eles era superficial. Atualizações rápidas, promessas de encontros que nunca vinham. Mas, numa tarde qualquer, ela mandou uma mensagem inesperada. Você tá diferente, mano. Tá mais leve. Tá tudo bem.
Em vez de responder com uma piada ou um emoji, André ligou. Conversaram por quase 2 horas. Riram, lembraram da infância, e pela primeira vez ele teve coragem de dizer: Eu sentia muita falta de você, mas nunca soube como me aproximar. E ela respondeu, com a voz embargada: Eu também. Só que achei que você não queria. Aquela conversa foi como abrir uma janela num cômodo fechado há anos. A reconexão com Ana foi só o começo. Um antigo amor, Mariana, reapareceu em sua vida. Era uma terapeuta corporal que ele conhecera em um congresso anos atrás. Tinham se encantado um pelo outro, mas na época ele não estava pronto para se entregar. Ela era intensa demais, verdadeira demais, e isso o assustava. Agora, os dois se encontraram num seminário sobre práticas integrativas. Ela estava ainda mais segura, e ele estava outro. Conversaram como se o tempo não tivesse passado. Ela notou: Você está mais inteiro, mais presente. E ele sorriu. Um sorriso sem medo. É porque, pela primeira vez, eu tô comigo mesmo. Eles começaram a se ver com calma, sem pressa, sem a velha cobrança de que tudo precisava dar certo rápido. Pela primeira vez, André vivia o amor sem carregar pesos invisíveis. E então, veio o chamado que mudaria tudo. Durante uma supervisão, seu antigo terapeuta o provocou. Você já pensou em se especializar com as técnicas TRG? Você já é um especialista da psicologia. E agora, tem uma história real para contar. A ideia ficou martelando na cabeça de André por dias. Era como se todas as peças estivessem se encaixando. Ele não apenas queria ajudar pessoas a se encontrarem. Ele queria levá-las até o lugar onde ele próprio renasceu. Meses depois, lá estava ele, buscando novos conhecimentos. Nos encontros, percebia como cada pessoa trazia o mundo dentro de si. Mas o mais bonito era ver como agora ele também podia tocar esse mundo sem se perder. Durante um atendimento com um dos seus pacientes, disseram: André, sua fala traz paz. E ele se emocionou, porque, um dia, ele só conhecia o silêncio que grita. Agora, ele oferecia o silêncio que acolhe. André caminhava devagar. Não era mais o homem que corria para esconder o que sentia. Agora, cada passo era inteiro. Cada silêncio, sagrado. Cada dor, um nome e não mais um nó. Já não vestia as roupas da perfeição. Vestia a alma. Simples, nua, honesta. Sabia que ser terapeuta não era salvar ninguém. Era apenas estar. Com presença, com verdade, com compaixão. O consultório, anti-cenário de dúvidas, tornou-se templo. Ali, escutava histórias como quem ouve canções antigas. Sabia que cada paciente era um espelho, mas agora não temia o reflexo. Na parede, uma frase escrita à mão: A dor é a terra onde brota a flor do reencontro. Ele não queria mais ser perfeito. Queria ser semente, vento, braço estendido. A dor moldou André, mas não o definiu. Ao final de cada dia, antes de apagar a luz, André agradecia não pelo que tinha, mas por tudo que finalmente soltou. As culpas, os pesos, os eu devia, os não posso. E ao deitar, fechava os olhos não para fugir do mundo, mas para mergulhar nele com paz. Ele descobriu que dignidade não nasce do que se faz, mas do que se sente, do que se aceita, do que se transforma. E ali, no silêncio da própria alma, soube: a cura começa quando a gente para de correr de si.